nós vemos claramente um ato de perseguição política, uma decisão ilegal, inconstitucional, antidemocrática, indecente, pornográfica e criminosa. Nós vamos para a primeira pauta, que é uma pauta que causa revolta para quem leu o caso, para quem conhece o caso. Causa alegria para os corninhos do tapetão da esquerda. E causa uma sensação dúbia para aqueles que são de direita, mas não leram o caso. Que caso é esse? Vou falar da deputada federal Carla Zambelli, deputada federal de São Paulo, pelo PL. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou com 2 S's, o mandato da deputada federal Carla Zambelli, do PL, por 5 votos a favor da cassação e 2 contra. A decisão do colegiado atende a um pedido do PSOL, que alegou abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por espalhar, segundo o PSOL, uma ação assinada aí também por Sanha Bonfim, notícias falsas sobre o processo eleitoral de 2022. Além da cassação do mandato, Zambelli foi declarada inelegível por 8 anos, contados da data do cometimento do alegado abuso de poder político, ou seja, 8 anos a partir de 2022. Mas ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, ainda cabem embargos declaratórios ao próprio Tribunal Regional Eleitoral e depois recurso ao TSE. Vale destacar, eu fiz questão de destacar aqui para vocês, Alemão, pode voltar para mim, o voto divergente da juíza eleitoral daqui do TRE de São Paulo, Cláudia Bedotti, que votou pela improcedência da ação movida pela Sanha Bonfim. A controvérsia, como diz a juíza divergente, não está no fato de Zambelli gravar vídeos duvidando da lisura das urnas, mas o ato de abuso só pode ser aferido pela gravidade das suas circunstâncias, que precisa ser demonstrada, provada. Vou abrir aspas para a juíza. Ela, a gravidade das circunstâncias, é o elemento constitutivo ou o pressuposto de configuração do abuso, sendo possível afirmar que as diretrizes constitutivas do ato abuso são aferidas pela conduta do agente, pela forma ou natureza do ato praticado, pela finalidade do ato e também pelos efeitos e pela extensão do ato. Fecho aspas. Sobre o abuso de poder, a juíza ensina que ele, aspas novamente, apenas se caracteriza quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade e a legitimidade da disputa eleitoral em benefício da sua candidatura ou de alguém que ele queira eleger. Fecho aspas. Se o TSE tem jurisprudência pacífica sobre a caracterização do ato de abuso de poder, impondo-se a comprovação, a prova, de forma segura, da gravidade dos fatos que se alegam contra a candidata, a juíza que divergiu dos que cassaram Carla Zambelli conclui assim: não existe qualquer elemento de prova que demonstre a efetiva e concreta vulneração, disse a juíza Bedotti. Em nota divulgada nas redes sociais, Zambelli disse que o TRE de São Paulo anulou os 244 votos que ela recebeu e se disse vítima de
perseguição política. Aspas para Carla Zambelli. Fica claro que a perseguição política em nosso país contra os conservadores é visível como o sol do meio-dia. Fecho aspas. É visível como o sol do meio-dia, mas em tempos sombrios está tudo nublado, deputada. Eu vou passar para o Dr. Cláudio Caivano em primeiro lugar, mas eu só quero fazer umas anotações. Esta ação é totalmente descabida, o resultado é abusivo. Primeiro, porque duvidar de urna seria um direito do cidadão duvidar de tudo na República. Mas o TSE estipulou que você pode duvidar da virgindade de Maria, mãe de Cristo, você pode duvidar da Santíssima Trindade, você pode duvidar que Jesus está na hóstia consagrada, você pode duvidar dos espíritos, pode duvidar de Deus, mas você não pode duvidar da urna eletrônica. É esta a tranqueira deste que eu chamo de rascunho de Estado de Direito que a gente vive. E o que a Carla Zambelli fez? Mesmo que não se pudesse duvidar, ela duvidou. Mas a urna que a elegeu é a mesma urna que elegeu todos que foram eleitos. Portanto, duvidar de um instrumento que vale para todos os candidatos é beneficiar ninguém. E isso nos remete ao caso da inelegibilidade do Jair Bolsonaro, que não foi um episódio de abuso de poder político. Então, tanto lá no caso do Bolsonaro, quanto cá no TRE de São Paulo, nós vemos claramente um ato de perseguição política, uma decisão ilegal, inconstitucional, antidemocrática, indecente, pornográfica e criminosa. Por quê? Porque você perseguir alguém ou um grupo de pessoas em razão da sua ideologia política é considerado pelo Estatuto de Roma crime contra a humanidade ao lado do genocídio. E, de fato, ela tem razão. Neste país, nós estamos vivendo atos de perseguição política. Esta cassação é uma vergonha. Ainda bem que no TRE ainda nós temos juízes que entendem e aplicam o direito, como a juíza que eu citei, trechos da sua decisão divergente. Mas o problema é, o TSE pode ter uma jurisprudência que peça provas contundentes. Todavia, temos o caso Bolsonaro, que é o caso que não houve abuso de poder e ele está inelegível. Todavia, no caso Bolsonaro, houve a instalação de prédios públicos. Já o vídeo da Carla Zambelli não guarda a mesma relação. Pode ser, portanto, que isso seja revertido. Mas tudo isso é uma vergonha.